Acho que um dos grandes problemas que acaba acontecendo é que a gente não compreende de fato do que a gente está sendo salvo, né? Depois que eu sou salvo, então eu não preciso mais guardar a lei. Cara, mas você está sendo salvo justamente do fato de que você quer fazer a sua própria lei, de que você quer fazer a sua própria vontade. E isso te leva à morte. É isso que a lei serve para te avisar. Aí você fala assim, agora que Cristo me salvou, eu posso ficar tentando me matar. Entendeu? Então, tipo assim, você tava lá pra cair de um precipício, aí a pessoa vai lá e te salva do precipício, aí você fala assim, agora que me salvou do precipício, eu posso ficar tentando pular do precipício. Não faz o menor sentido, né? Então, acho que acaba sendo isso. A lei não tem mais propósito? Não, a lei continua tendo o mesmo propósito que sempre teve. Te mostrar onde está o limite da maldade humana. Te mostrar as consequências do que acontece quando você se envereda por esse caminho. Né? Então, agora que Cristo me salvou e abriu meus olhos e me deu esse relacionamento de confiança novamente com Deus, agora que eu estou debaixo do Senhor divino, então agora eu vou continuar fazendo a minha própria vontade? Eu vou continuar seguindo um caminho de rebeldia? Eu vou continuar na rebelião? Não faz o menor sentido. Né? Então é somente quando a gente enxerga qual que é o propósito de cada coisa dentro dessa sinfonia é que a gente vai crescer para esse grau de maturidade, de perfeita estatura em Cristo, né? Como Paulo coloca. Quando a gente vai aqui a gente continua em Mateus 5, a gente vai ver Jesus contrapondo ideias que eram comuns ali naquele tempo, e ele vai dizer, ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. Isso aí mostra também um aspecto pedagógico da lei, que a lei ensina pelo confronto também. Uhum. A lei não é apenas algo que vai ser construtivo, mas ela também vai ser destrutivo no sentido de desconstruir ideias que eu tinha e agora Deus é que vai colocar as ideias dele em mim. Então, por isso Jesus vai o tempo todo ensinar com o confronto, mostrando o contraditório. Muitas vezes a gente pensa assim, né? E de certa forma isso tem sua razão de ser. A gente pensar assim, olha, se você quer ensinar, você não precisa mostrar o que é o erro, basta ensinar a verdade. Só que isso é bom, né, a gente ensinar de maneira construtiva. Claro que a gente só mostrar, só denunciar o erro também não adianta muita coisa. A pessoa sabe o que não crê, mas aí o que ela vai crer? Ela não vai saber se você Ela não sempre vai disser. precisar de uma lista atualizada, né? Porque ela É, não aprendeu a exatamente. discernir, né? Exatamente. Agora, só mostrar o que é a verdade, sem confrontar a verdade com o erro, também não foi o método de Jesus. Jesus pegava a sua lei e confrontava, colocava diante do erro e não sobrava nada. Né? Então ele dizia, olha, vocês ouviram o que foi dito, e muitas pessoas pensam que Jesus aqui estava contradizendo o Antigo Testamento. Não. Jesus estava citando as ideias que as pessoas tinham na época, né? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, tal, tal. Então, Jesus, ele não está citando aqui o Antigo Testamento. Em nenhuma parte do Antigo Testamento você vai ver odiarás o teu inimigo. Isso era o pensamento que as pessoas tinham na época. Você podia amar o próximo, mas aí quem não fosse meu próximo, e meu próximo era somente o meu povo, né, os meus, os outros não eram próximos, isso é uma estratégia muito boa, né, para eu escolher quem eu vou amar. Então, os outros eu posso odiar, né? Então, era assim que eles pensavam. Eles dizem, olha, não é assim. A lei diz outra coisa. A lei diz que você deve amar o inimigo. Então, isso aí já estava na lei. Deuteronômio já falava isso, amar o estrangeiro e tudo mais. Jesus estava simplesmente corrigindo os falsos ensinos daquela época e mostrando o que é que Deus ensinava. Então, a gente precisa também usar a lei no aspecto de corrigir os meus falsos pensamentos, aquelas coisas que não estão de acordo com a vontade de Deus em mim e no outro. A gente vai ensinar, a gente vai dizer, olha, o pensamento corrente aqui do nosso tempo é X, mas o que é que a Bíblia fala? O que é que a lei fala? Qual é a instrução de Deus? Até porque também tem muita gente que não consegue, você ensinou certo para ela e ela não consegue se A, então não B. Ela não consegue fazer esse raciocínio facilmente. Então você vai ter que conduzir ela por esse raciocínio. Você vai ter que mostrar, olha, se A é verdade, então B não pode ser verdadeiro. Né? Você tem que fazer esse caminho com a pessoa. E a lei faz isso com a gente também. Né? Jesus ensinava assim, e a gente acha que a gente é um professor melhor do que Jesus. Né? Jesus Sim. ensinava também pelo confronto. A gente também tem que utilizar isso quando for necessário. Né? E dentro desse processo, de fato, você vai encontrando o tempo todo a apresentação disso na Bíblia, né?
É interessante como é que Êxodo ele é escrito, né? Como é que Moisés descreve o Êxodo, porque Deus vai lá e dá a lei, aí em seguida a história mostra como é que o povo quebra a lei. Aí Deus acrescenta novas leis, aí o povo quebra as leis. Aí é o tempo todo esse movimento de Deus ele ensina, o povo se rebela. Deus ele ensina, o povo se rebela. E aí finalmente o evangelho aparece ali novamente quando Deus fala assim, então, vocês estão percebendo que se depender do ser humano, a lei nunca vai ser guardada? Então vamos fazer o seguinte, vocês vão construir para mim um santuário para que eu possa habitar no meio de vocês, para que a minha presença aconteça. E aí ele institui todo o sistema sacrificial ali e tal, né? Mas é impressionante como é que... E isso faz parte, de novo, né? Do relato que a gente chama de Torá, que é o ensinamento, né? Dentro da lei está a Torá, que... Aliás, né? A lei está dentro da Torá, que é a lei, que é essa instrução onde Deus está mostrando que a gente não tem a capacidade de obedecê-lo por conta própria, e isso também é a lei da coisa, da instrução, né? Então é meio que uma meta-narrativa da lei, um negócio meio Inception, assim, né? A lei dentro da instrução, por quê? Porque, no fim das contas, o que Deus está tentando instituir novamente para o ser humano é a ideia da reconciliação dessa confiança. Sem essa fé, sem depositar de fato essa soberania novamente nas mãos de Deus, abrir mão do fruto, né? Falar assim, Senhor, eu comi do fruto, mas eu não quero mais comer desse fruto. Pega ele de volta da minha mão, fica com ele, porque é você, é o Senhor que tem a soberania para decidir o que é certo e errado. Eu nunca vou conseguir, né? Então a gente, mais uma vez, quer estabelecer a nossa própria vontade, quer fazer do nosso próprio jeito, com ou sem pedagogo, né? E aí a mostra de como Jesus teve que lidar com esses ensinamentos é novamente o ser humano fazendo o quê, né? Quando ele fala assim, não, eu tenho que amar meu amigo, mas meu inimigo eu não preciso amar. É você comendo o fruto de novo. É você querendo definir que não, Deus falou que isso aqui é o certo, mas eu quero falar que isso daqui também é certo. É você, de novo, tentando estabelecer a sua própria lei de vida, né? E o grande problema disso é que a gente já percebeu com exemplos e mais exemplos na Bíblia o que acontece quando o ser humano tenta estabelecer a sua própria forma de governar o mundo, né?